Fala, nação tricolor. Seguinte, o clima tá pesado em Fortaleza. A semana começou daquele jeito, com muita incerteza, pressão lá em cima e o torcedor já sem paciência com o que tem visto dentro de campo. O time se prepara para enfrentar o Atlético Mineiro amanhã, às 8h30 da noite, num jogo que vale tudo. É o famoso ou vence, ou abraça o perigo de vez. O Leão entra em campo praticamente sem margem para erro. A situação é crítica e a torcida já sabe, só a vitória interessa. Empate não resolve mais, e derrota, então, nem se fala. O Fortaleza precisa reagir urgentemente se quiser continuar sonhando em permanecer na Série A. A equipe vem de uma sequência de partidas em que até conseguiu pontuar, mas nada que tenha mudado o cenário. Foram empates com Santos, Ceará e Grêmio, além da vitória sobre o Flamengo, que parecia ser o início de uma retomada. Só que o time não embalou. A tabela continua apertada, o Z4 não larga o pé e, matematicamente, a situação já é quase irreversível. Hoje, o Fortaleza aparece com mais de 90% de chances de rebaixamento segundo os cálculos da UFMG. É um número assustador, e o torcedor sente que a esperança está se esvaindo a cada rodada. E no meio dessa crise, as notícias que chegam dos bastidores também não ajudam em nada. O famoso pacotão de dispensas para o ano que vem parece estar se formando. A diretoria já avalia quem deve sair, especialmente os gringos que não renderam o esperado em 2025. E olha, pelo que se comenta, vem uma barca cheia por aí. Clubes de fora já começam a sondar alguns nomes do elenco, e o Colo-Colo, lá do Chile, é um dos mais interessados. A imprensa chilena cita Lucero, Benjamin Kervit, Tomás Pochettino, Emanuel Martínez e Emanuel Brites como possíveis alvos do clube para a próxima temporada. A verdade é que boa parte da torcida já não demonstra muito apego a esses nomes. O rendimento caiu demais, e o torcedor quer ver renovação, sangue novo. Tem jogador que chegou com status de estrela e não entregou metade do que se esperava. Lucero, por exemplo, era visto como homem-gol, mas passou longe disso. Pochettino e Martínez também não conseguiram manter regularidade, e Brites, apesar de ser um dos mais queridos, acabou se tornando símbolo de um setor defensivo que vive falhando em momentos decisivos. Já Kervit ainda goza de certo prestígio por conta das convocações para a seleção chilena, mas dentro de campo o impacto também tem sido pequeno. O técnico Palermo, que também é estrangeiro, vem tentando encontrar uma forma de reerguer esse elenco, mas tem sido uma missão quase impossível. Depois do empate com o Grêmio, o treinador argentino desabafou. Falou sobre a dificuldade de trabalhar o emocional dos jogadores, disse que o grupo sente demais os gols sofridos e que a parte mental tem pesado mais do que o físico. Ele comentou que, nos últimos jogos, o time sofreu golpes fortes nos minutos finais e que é complicado recuperar o foco em tão pouco tempo entre uma partida e outra. Palermo afirmou que vai continuar lutando, insistindo e cobrando dos atletas uma resposta imediata, mas admitiu que a confiança está abalada. E é exatamente aí que mora o problema. O Fortaleza parece um time que perdeu o brilho, a garra e até a crença. Não falta vontade, mas falta cabeça fria. O emocional do elenco desmoronou, e quando o psicológico não acompanha o físico, o resultado é esse, um time que até cria, mas não define, que até briga, mas se desorganiza nos minutos decisivos. Os próprios torcedores já perceberam isso. A cada novo tropeço, a frustração aumenta. O empate com o Grêmio, por exemplo, foi um daqueles resultados que deixam um gosto amargo. O Leão até tentou, lutou, mas acabou entregando de novo. E para piorar, perdeu jogadores importantes. O atacante Barreiro, principal referência ofensiva do time, saiu lesionado e pode desfalcar o time por algumas partidas. Matheus Pereira também virou dúvida. Do outro lado, a imprensa não perdoou. Muitos comentaristas já tratam a queda do Fortaleza como quase certa. Dizem que o time não demonstra reação e que as oportunidades de se salvar estão se esgotando. E o mais duro é que o torcedor sabe que eles não estão exagerando. São erros repetidos, falhas individuais, decisões erradas, e no fim, o mesmo filme se repete. O Leão sai de campo lamentando o que poderia ter sido. Para piorar, a falha bizarra do goleiro Breno contra o Grêmio rodou o país.
A cena viralizou e virou motivo de revolta entre os torcedores. Ele vinha de boas atuações, mas aquele vacilo isolado acabou pesando. A bola recuada, o erro de domínio e o gol sofrido escancararam um momento de instabilidade do time. Mesmo assim, parte da torcida aplaudiu o jogador, reconhecendo que a culpa não é só dele, e sim de todo o contexto. O problema é que, com o rebaixamento batendo a porta, cada deslize vira uma tragédia. E o futuro não promete ser mais leve. O Fortaleza tem uma estrutura enorme, com centenas de funcionários, contratos longos e uma folha salarial alta. Uma queda de divisão significaria um baque financeiro pesado, com cortes e demissões quase inevitáveis. A diretoria já começa a estudar formas de enxugar o elenco e reorganizar o clube, mas todo mundo sabe que isso será doloroso. A reconstrução vai exigir paciência, planejamento e, principalmente, transparência com o torcedor, que tem sido o único pilar inabalável nesse momento turbulento. Ainda assim, o clima nos treinos segue de foco total. O grupo se reapresentou ontem e já começou a trabalhar pensando no duelo com o Atlético Mineiro. A delegação embarca para Belo Horizonte no início da tarde, e o torcedor que quiser dar aquele último apoio no aeroporto pode aparecer por lá, porque o embarque está marcado para pouco antes das 2. É um jogo que pode definir o destino do clube na temporada. O Galo é uma equipe perigosa, especialmente nas bolas paradas. É, inclusive, o time que mais fez gols de falta neste Brasileirão. Então, qualquer descuido pode ser fatal. Enquanto isso, a diretoria tricolor também tenta pressionar fora de campo. O presidente Marcelo Paes enviou uma nota à CBF reclamando do pênalti não marcado contra o Grêmio, numa jogada envolvendo Gaston Ávila. O clube alega que houve uma infração clara e que o lance pode ter interferido diretamente no resultado. A reclamação foi levada oficialmente à entidade, mas dificilmente vai mudar alguma coisa. De qualquer forma, mostra que o Fortaleza tenta se defender de todos os lados, dentro e fora das 4 linhas. E o torcedor, coitado, já nem sabe mais o que sentir. É uma mistura de raiva, frustração e resignação. O ano de 2025 tem sido um pesadelo para o Leão. As eliminações nas Copas, as trocas de técnico, os erros de planejamento e agora essa luta quase perdida contra o rebaixamento formam o cenário mais difícil dos últimos anos. O torcedor que sempre acreditou, que via o clube crescer, bater de frente com os grandes, agora se vê diante de uma dura realidade. A esperança que ainda existia vai se apagando rodada após rodada, e nem a imprensa acredita mais numa reviravolta. Mas, como o próprio Palermo disse, enquanto houver chance, ele vai continuar lutando. E é isso que o torcedor espera ver: luta, entrega e dignidade. O Fortaleza pode até cair, mas não pode desistir. Amanhã é mais uma final, mais uma chance de mostrar que o espírito tricolor ainda vive. E se o Leão quiser provar que é grande, é nesse tipo de momento que tem que rugir mais alto. O clima nos bastidores do Fortaleza segue intenso, e dá para sentir que o ambiente dentro do clube está no limite. Jogadores, comissão técnica e diretoria sabem que o momento é de pressão máxima, e cada partida se tornou uma decisão. O time embarcou para Belo Horizonte carregando o peso de uma cidade inteira nas costas, sabendo que um novo tropeço pode selar o destino na temporada. A palavra que mais se ouve no PC é superação. Não há mais espaço para desculpas, nem tempo para lamentar o que ficou para trás. É preciso reagir agora, custe o que custar. Durante o treino antes da viagem, o clima foi de muita cobrança. Palermo parou o treino várias vezes, chamando a atenção de jogadores pela falta de concentração. Ele quer o time mais ligado, mais intenso e, principalmente, mais frio nas tomadas de decisão. O treinador argentino tem tentado mudar a postura do elenco na Marrã. Conversa com os líderes, cobra dos mais jovens, e até nos bastidores tem se mostrado mais enérgico. Segundo pessoas próximas ao grupo, ele sabe que, se o Fortaleza cair, o peso vai cair sobre ele também. Mesmo assim, ele segue insistindo, porque acredita que ainda dá para evitar o pior. O problema é que a confiança do elenco parece abalada demais. As falhas individuais vêm se repetindo, e isso tem minado o moral do time. A defesa, que antes era um dos setores mais sólidos do elenco, virou sinônimo de insegurança.
O erro do goleiro Breno contra o Grêmio escancarou uma fragilidade que vai além do técnico, é emocional. O jogador até pediu desculpas ao grupo depois da partida, foi amparado pelos colegas, mas ficou claro que a pressão está machucando o elenco. É o tipo de erro que acontece quando o psicológico está no limite. E o torcedor, mesmo entendendo, não deixa de cobrar. Nas redes sociais, a torcida dividiu opiniões. Parte ainda acredita que dá para buscar uma reação, lembrando de outras viradas improváveis que o clube já protagonizou. Outra parte, porém, já joga a toalha, cansada de ver o time repetir os mesmos erros. O discurso de que ainda dá tempo começa a soar vazio. As arquibancadas ainda cantam, ainda empurram, mas dá para sentir que o otimismo se transformou em pura teimosia. E mesmo assim, o torcedor promete lotar o estádio no próximo jogo em casa, porque o amor pelo clube não depende de divisão. A diretoria tenta mostrar trabalho, mas o momento é de turbulência. As finanças preocupam, principalmente se o rebaixamento se confirmar. O Fortaleza tem uma estrutura grande, folha salarial alta e compromissos que não diminuem só porque o time vai mal em campo. Uma queda para a Série B impactaria diretamente as receitas de televisão, patrocínios e bilheteria. E o mais tenso, há jogadores com salários altos e contratos longos, difíceis de rescindir sem prejuízo. Por isso, os rumores sobre dispensas e vendas aumentam a cada dia. O tal pacotão de saídas já é dado como certo, e o torcedor entende que uma reformulação é inevitável. Mesmo os jogadores mais experientes parecem sentir o baque. Alguns já deixaram escapar que o ambiente está pesado, e que as cobranças internas têm sido intensas. O grupo tenta manter a união, mas há ruídos. Há quem defenda que parte do elenco perdeu o foco, e que alguns atletas já pensam no futuro em outros clubes. Palermo tenta evitar esse tipo de situação, blindando o vestiário e pedindo comprometimento até o último jogo. Ele tem repetido que só a entrega total pode evitar o pior, mas a essa altura, a sensação é de que o Fortaleza está lutando contra um adversário invisível, o próprio desânimo. Enquanto isso, o Atlético Mineiro chega embalado. O time mineiro briga por vaga em competições internacionais e tem um dos ataques mais perigosos do campeonato. O Leão sabe que vai enfrentar uma pedreira, e que a bola parada do Galo é uma arma letal. O Departamento de Análise de Desempenho do Fortaleza preparou relatórios detalhados mostrando o perigo das cobranças de falta e escanteio do adversário. A ordem é atenção máxima. O treinador também deve mexer no time. Com Barreiro lesionado, a tendência é que a referência no ataque mude. Matheus Pereira, ainda com dores, pode começar no banco, e Palermo cogita uma formação mais compacta, apostando na velocidade pelos lados. Nos bastidores, a diretoria também tenta aliviar a pressão com o torcedor. Marcelo Paz tem conversado com conselheiros e grupos de apoio, pedindo união. Ele sabe que, em momentos assim, o clima político pode azedar. O presidente tenta mostrar serenidade, mas também reconhece que a temporada foi mal planejada. Contratações que não deram certo, escolhas erradas de comissão técnica e falta de reposição em posições-chave acabaram cobrando preço agora. E essa autocrítica é importante, porque o torcedor quer ver responsabilidade e transparência. Mesmo com todos os problemas, há quem acredite que o Fortaleza ainda pode surpreender. O futebol tem dessas coisas, quando tudo parece perdido, às vezes surge um lampejo. E o torcedor, mesmo ferido, se agarra a isso. Lembra de campanhas passadas, de viradas improváveis, de noites mágicas na Arena Castelão. É essa chama que mantém o Leão vivo, mesmo que a matemática diga o contrário. Nos últimos treinos, deu para perceber que o grupo tenta resgatar um pouco da alegria. Houve conversa entre os jogadores, roda de união, palavras de incentivo. Alguns líderes chamaram a responsabilidade e prometeram dar tudo de si. Palermo falou firme, lembrou que vestir a camisa do Fortaleza é um privilégio e que a história do clube é feita de superação. Ele pediu que o grupo jogue pelos torcedores, pelos funcionários, por todo mundo que vive o dia a dia do clube. A torcida quer ver isso em campo. Quer ver o time correndo, brigando, acreditando até o último minuto. Porque, no fim das contas, o torcedor até aceita a derrota, mas não aceita a falta de entrega. E é justamente isso que o Leão precisa mostrar em Belo Horizonte.
O adversário é forte, o cenário é adverso, mas a esperança, por menor que seja, ainda existe. O Fortaleza precisa entrar em campo como se fosse o último jogo da vida. É o momento de mostrar que o peso da camisa ainda conta, que o espírito tricolor ainda pulsa e que a história do clube não vai acabar no rebaixamento. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O burburinho tomou conta das redes sociais e das rodas de conversa do futebol brasileiro. Casemiro, o consagrado meio-campista com passagem vitoriosa pelo Real Madrid e ídolo recente do Manchester United, estaria muito próximo de vestir a camisa do Fortaleza. A notícia, ainda tratada como rumor, sacudiu o cenário esportivo nacional e despertou a curiosidade dos torcedores, e também uma certa incredulidade. Afinal, ver um jogador desse calibre, multicampeão da Champions League e símbolo da seleção brasileira, desembarcando no Nordeste seria algo simplesmente histórico. Fontes ligadas ao clube cearense falam em conversas adiantadas, enquanto outras garantem que tudo ainda está em estágio inicial, cercado de sigilo e cautela. O que se comenta nos bastidores é que Casemiro teria manifestado o desejo de retornar ao Brasil para encerrar a carreira perto da família, e que o projeto do Fortaleza teria o seduzido não apenas pelo aspecto esportivo, mas também pela seriedade e estrutura do clube, reconhecido por sua gestão moderna. A diretoria tricolor, como era de se esperar, mantém silêncio absoluto. Nenhum dirigente confirma oficialmente a negociação, mas o clima dentro do PC é de expectativa. Torcedores, por sua vez, já tomaram conta das redes, especulando o número da camisa que o craque usaria, montando escalações imaginárias e até preparando campanhas de boas-vindas. O nome de Casemiro no Fortaleza representa mais do que uma contratação, seria um marco para o futebol nordestino, um sinal claro de que o poder de atração dos clubes da região atingiu outro patamar. Mesmo que o rumor não se concretize, o simples fato de existir tal possibilidade já mostra a força que o Leão do PC conquistou nos últimos anos. Entre dúvidas e sonhos, o torcedor tricolor vive dias de expectativa. Enquanto o silêncio impera nos bastidores, o rumor cresce a cada hora, como fogo em palha seca. Seria mesmo o início de uma nova era no Fortaleza? Ou apenas mais uma faísca de esperança alimentada pelo imaginário apaixonado do torcedor? O tempo dirá, mas o burburinho já está garantido. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.